José Ramos. Vossas Excelências terão 8 minutos para a defesa. Boa noite a todos. Primeiramente, quero saudar a excelentíssima senhora doutora juíza Jandira, quem vem exercendo um excelente trabalho nesta comarca. Estendo os meus cumprimentos ao parquê e, desde já, necessito ressaltar e salientar o brilhante trabalho exercido na acusação. Porém, preciso informar que a verdade real será demonstrada agora por esta defesa. Cumprimento também os meus colegas de defesa, o réu José Ramos, e já lhe informo que esta defesa estará lutando por um julgamento justo. Quero cumprimentar os serventuários da Justiça, os servidores da Segurança Pública, a comunidade aqui presente e, por último, mas não menos importante, os jurados. Vocês hoje são peças fundamentais neste local. Vocês serão os juízes. Vocês decidirão o destino daquele homem que não deveria estar ali. Realizadas essas saudações, eu passo agora a expor os motivos pelos quais o réu José Ramos deve ser absolvido. A promotoria alega que José Ramos e a suposta vítima Klausner seriam amigos e que Klausner teria dado a ideia de matar pessoas para fazer linguiça com suas carnes. A denúncia ainda afirma que as linguiças garantiriam a impunidade, pois faria sumir qualquer tipo de prova. Caros jurados, lhes questiono: onde estão as provas? Que amizade é essa? José Ramos e Klausner tiveram apenas uma relação de negócio, pois José Ramos comprou o açougue da suposta vítima Klausner. Tal fato é comprovado com o recibo de compra e venda anexado aos autos, que inclusive a testemunha Andréia Schmidt, que foi sócia durante muito tempo com Klausner, reconhece a assinatura de Klausner. Porém, a promotoria alega que tal recibo é falsificado. Será? Vejamos o que diz a perícia. A perícia diz: parece ser falsificado. A semelhança com as do punho de José Ramos. Eu lhes pergunto: quantos de nós aqui presentes possuem semelhanças na escrita? Isso é algo comum. Sendo algo comum, jamais prova cabal de falsificação de qualquer documento. Outra indagação é o fato de a perícia em nenhum momento afirmar de maneira contundente que a assinatura imposta no recibo não era de Klausner, como eu li para os senhores. A própria, como eu já lhe avisei, mas vamos reforçar isso, a própria testemunha Andréia Schmidt, que foi sócia durante muito tempo da suposta vítima Klausner, reconhece a assinatura do mesmo. E a testemunha Renan Hugo afirma que a suposta vítima havia vendido o açougue. Bom, portanto, não há que se falar em recibo falsificado. José Ramos comprou o açougue de Klausner. Agora, passo a palavra à doutora Tatiane, que irá dar seguimento a esta defesa. Boa noite a todos. Reitero os cumprimentos já apresentados pela doutora Camila e afirmo que hoje estamos julgando um homem trabalhador, que de forma alguma deveria estar sentado naquela cadeira.
O parquê afirma que houve uma série de assassinatos e que José Ramos passou a ganhar a vida vendendo carne humana a Klausner. Tal alegação é uma falácia. Não há provas de tais fatos. A palavra da ré Catarina Palce não deve ser levada em consideração. Ao olharmos para esta mulher, logo se vê que é uma transtornada. Se não vejamos como haveria uma série de assassinatos sem registros ou relatos de desaparecidos. O MP absurdamente afirma que a suposta vítima teria cansado de realizar os tais crimes e que ameaçou José Ramos a contar tudo para a polícia. E que é por esta razão que José Ramos teria matado Klausner. Jurados, esta afirmação não possui respaldo algum. Como foi-lhes dito, José Ramos e Klausner tiveram apenas uma breve relação de negócios, devido à compra do açougue que pertencia à suposta vítima. E como se não bastassem as absurdas alegações, o parquê ainda diz que na data do crime, o denunciado José Ramos, junto com o réu Hatman, teria ido até o açougue portando um facão e uma machadinha. Caros jurados, qual o problema do proprietário de um açougue andar com um facão e uma machadinha até o seu estabelecimento? A testemunha Lucas Joaquim, ao ser questionado sobre a profissão de Ramos, afirma que o mesmo era açougueiro. A mesma testemunha é questionada sobre os instrumentos e esta afirma que são ferramentas utilizadas rotineiramente por açougueiros. Klausner pretendia se ausentar de Porto Alegre e ir passar uns tempos em Montevidéu ou nas colônias. A testemunha Ellen, Frederica e Mariane afirmam que Klausner tinha a intenção de viajar, mas que precisava de mais dinheiro. Então, senhores, ao vender o açougue para Ramos, a suposta vítima Klausner adquiriu o dinheiro necessário para sua viagem e, obviamente, a realizou. Portanto, senhores, Klausner deve estar viajando em lugar incerto. E a promotoria bem diz que o corpo encontrado dentro do poço é de Klausner. Baseado em quê, senhores? Em uma depressão do lado esquerdo do nariz, sendo que o próprio MP afirma que a vítima teria sido morta com uma machadada, que lhe atingiu a cabeça do alto a baixo. Se foi atingido dessa forma, que ossos restaram inteiros? Ou então baseado em um brinco, sendo que é comum a utilização de brinco por homens. Quanto aos objetos encontrados na residência, foi mera preocupação do denunciado, pois Klausner vendeu o açougue e deixou seus pertences lá, pois dificultava sua viagem. Logo, Ramos guardou os objetos para que não se perdessem. E essa é a verdadeira versão dos fatos. E não uma acusação sem qualquer prova contundente de autoria, doutora. Servindo apenas para dar uma satisfação ao clamor popular. Senhores, o bem mais valioso é a consciência tranquila. Portanto, diante dos verdadeiros fatos apresentados por esta defesa, pedimos a absolvição do réu, haja vista a insuficiência de provas, fazendo valer o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, absolve-se o réu, sob pena de cometermos um erro que jamais será reparado, privando o inocente de seu bem mais valioso, a liberdade. Então, com a palavra a defesa de Carlos Hatman, Vossas Excelências terão 8 minutos para a defesa. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de saudar a digníssima senhora juíza de direito Jandir Inês Weber de Rosso. Bem, começo essa defesa saudando a juíza, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado, aos meus estimados colegas. Também saúdo a comunidade presente e o
jurados, que sem vocês o veredito de hoje não seria possível. Peço a atenção de todos, porque o que está acontecendo aqui hoje, e começa essa defesa com a minha alma em prantos, porque o réu Carlos Hatman, um senhor de 61 anos, de fato trata-se de um senhor debilitado, como é sabido por todos, é nítido, e acho essa denúncia totalmente sem pé nem cabeça. Por quê? Não existe nenhuma ligação material, nenhuma prova que possa conectar, ligar este senhor de idade, que é bom lembrar, né? Sem qualquer antecedente criminal, é muito bem estimado na comunidade, uma conduta ilibada, isso vale se ressaltar, e está sendo acusado de ter assassinado, junto com o outro réu, José Ramos, Klausner. Com que base a denúncia foi feita? Isso eu também me pergunto. Por quê? Porque inexiste relação entre um e outro. Então, agora passo a palavra ao Dr. Jorge Nunes para seguir na defesa, e lembrando que um senhor de idade está sendo processado injustamente pelas agruras do povo. O povo está falando, o povo criou, ou algum promotor, com base apenas num fetiche mental, né? Porque o Ministério Público não tem base nenhuma em nada do que fez a denúncia. Inclusive, no corpo do texto da denúncia, está lá escrito que José Ramos e Carlos Hatman residiam juntos. Quem disse isso? Aonde estava escrito isso? Quem falou isso? Quem pensou isso? Com base em que? Ninguém sabe. O fato é que um senhor de idade, que podia ser o avô de vocês, o pai de vocês, num frio desse, está aqui, né, sofrendo esta injustiça diante de vocês. Sem mais. Primeiramente, boa noite. Gostaria de reforçar a saudação feita pelo colega da defesa. E reforçando, senhores jurados, os senhores serão responsáveis hoje pelo breve futuro desse senhor. Breve futuro. Os senhores o colocarão na rua ou colocarão no fundo de uma cela junto com verdadeiros assassinos. O MP fica claro que não sabe nem o que está fazendo aqui. O MP faz uma denúncia totalmente contradita. A acusação do senhor Carlos Hatman funda-se em ele ter matado a vítima, Klausner, juntamente com José Ramos. Porém, na própria denúncia feita pelo MP, na folha 3, os senhores podem apreciar, consta que na noite do crime o senhor Carlos Hatman não entrou na casa onde ocorreu o crime. Dito pelo MP, não é pela defesa do senhor Hatman. Não é por mim. Está ali, na denúncia. Seguido, o MP, na mesma denúncia, porém na folha 5, cita exatamente nesses termos: o denunciado Carlos Hatman era companheiro de José Ramos, residiam juntos estiveram no açougue e juntos removeram os objetos pessoais do estabelecimento. Porém, a testemunha, Mariana Fernandes, testemunha esta arrolada pelo MP, por esse parquê sério, na acusação, a testemunha disse que no dia viu dois negros retirando os pertences de José Ramos, de Carlos Klausner,
do açougue. Perguntada se Carlos Hatman estava lá, disse que não. O MP disse que ele estava, a testemunha disse que não. A senhora Andréia nem sabia da relação dos dois. Senhores, fica claro que alguém está sendo julgado injustamente. Fica claro aqui. Não se tem aqui meros indícios de autoria quando se fala nesse senhor que visivelmente não tem condições mínimas de matar ou auxiliar o homicídio de alguém. Portanto, senhores, estamos aqui hoje não para suplicar clemência, senhores, ou pedir benevolência desse corpo de jurados, não. Estamos aqui para pedir o mínimo de decência dos senhores. A seriedade que os senhores devem ter, não a que o parquet teve. Os senhores, para votar, os senhores têm que levar em conta um mínimo de sustentação probatória, que é imputada ao réu. Sustentação essa que, até o momento, não ficou evidenciada. Da nossa parte, era isso. Muito obrigado. E espero que os senhores votem com consciência. Tenham uma boa noite. Estão com a palavra a defesa de Catarina Fausto. Vossas Excelências terão 8 minutos para a defesa. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a excelentíssima doutora juíza, presidente desse júri. Também cumprimento aos membros do Ministério Público. É uma honra trabalhar na parte adversa, por ter certeza da grandiosidade dos debates. Também cumprimento aos serventuários da Justiça, à Polícia Militar e aos demais defensores. Aos familiares da vítima, deixamos a nossa condolência. E a ré, Catarina Fausto, acreditamos na sua inocência, agradecemos a confiança e temos fé que hoje se fará justiça. Por fim, cumprimento as pessoas mais importantes dessa noite, senhores jurados, cidadãos de bem, que hoje têm a missão de julgar seu semelhante, dever esse outorgado pela Constituição Federal. E lembramos que na balança do direito, de um lado temos a vida e do outro a liberdade. Julguem com suas consciências. Catarina está sendo julgada hoje pela participação na morte de Carlos Klausner, fato esse que nunca aconteceu. Ora, senhores jurados, em que pese Catarina esteja sentada ali essa noite, sendo julgada por vocês, eu lhes afirmo que ela é tão vítima quanto o senhor Klausner. Ao chegar na cidade, Catarina, que era de origem húngara, não conhecia ninguém, então conheceu o réu José Ramos e, na esperança de ter uma vida melhor, se deixou levar pelo denunciado José Ramos, sem saber do que ele era realmente capaz. Catarina foi em busca de uma vida melhor, com um pouco de dignidade, lembrando que a dignidade é um direito de todos, previsto na Constituição Federal. Portanto, para evitar injustiças a essa pobre mulher, eu lhes peço a absolvição da ré Catarina Fausto. E agora passo a palavra para a doutora Andréia. Boa noite. Reitero os cumprimentos da minha colega, a doutora Vanessa. E nos atendo aos postos na denúncia, refere o agente ministerial na folha de número 02 o seguinte:
A vítima possuía um açougue nessa cidade, no endereço do local do fato, onde exercia a profissão de açougueiro. Em julho de 1863, essa conheceu o denunciado José Ramos e ambos se tornaram amigos. Desde então, com grande frequência, a vítima era convidada para jantar na casa dos denunciados José Ramos e Catarina Pausa. Em que pese as alegações do Ministério Público, essas são inverídicas, tendo em vista que no depoimento prestado por Catarina na delegacia, a folha 17 dos autos, ela não conhece Carlos Klausner e apenas tinha consciência de que José Ramos vendeu carne por 4 ou 5 dias no açougue em que Klausner era dono. No último parágrafo da folha 2, alega o Ministério Público o seguinte: a sua companheira, a denunciada Catarina Paulsen, atraiu algumas vítimas para a casa onde vivia com o seu companheiro, o denunciado José Ramos. Esse matava e esquartejava as vítimas. A denunciada assistia e auxiliava na execução deste crime, bem como limpava a maior parte das manchas de sangue, eliminando os vestígios deixados. O depoimento por ela prestado na delegacia de polícia, folhas 14 e 15, comprova esses fatos. Quais vítimas, senhores jurados? A denúncia apenas retrata o fato de uma vítima, Carlos Klausner, que sequer Catarina conhecia, sendo impossível seduzi-la, conforme alega o Ministério Público. Na folha 3 da denúncia, o próprio Ministério Público destaca que na data do fato, apenas os denunciados José Ramos e Carlos Hartmann praticaram um fato delituoso, evidenciando que Catarina Paulsen não participou do crime. Vejam só, está na denúncia o seguinte: na data do fato, os denunciados José Ramos e Carlos Hartmann montaram a cavalo na Rua dos Arvoredos e se dirigiram para o açougue, levando o facão e a machadinha. O denunciado José Ramos possuía a chave e entrou, deixando o denunciado Carlos Hartmann do lado de fora. A vítima foi atacada enquanto dormia. O machado lhe fendeu a cabeça de alto a baixo. Ainda vivo, o denunciado José Ramos o degolou com um facão de 2 cabos. Ato contínuo, esse esquartejou o cadáver. Em momento nenhum, Catarina é mencionada neste parágrafo. Na data do fato, Catarina não estava com José Ramos e Carlos Hartmann. Ademais, como eu falei agora, o próprio Ministério Público diz que Catarina não participou do fato delituoso. 2 minutos, doutora. Reparem, senhores, na folha 5, o MP diz o seguinte: dessa forma, os indícios apontam para que o delito do denunciado José Ramos, cometido contra o açougueiro, também alcance, pelo menos na qualidade de cúmplice, o acusado Carlos Hartmann, nas circunstâncias de morar este ao tempo do crime com Ramos, conforme ele mesmo confessou, e por ter sido visto junto com Ramos no dia subsequente ao desaparecimento de Klausner. Senhores, não há provas da participação de Catarina no delito. E nos casos em que não há provas da participação do acusado na prática do crime, evidenciando a dúvida quanto à autoria ou coautoria do crime, deve-se prevalecer o princípio do indubro pro réu, ou seja, na dúvida, absolve-se o réu. No presente caso, não restou demonstrada a participação da ré no fato delituoso, motivo pelo qual a defesa de Catarina, de acordo com o artigo 386, incisos 4, 5 e 7 do Código de Processo Penal, pede a absolvição da ré. Faremos um pequeno intervalo de 3 minutos antes de continuar os trabalhos. Retomaremos os trabalhos, então, com a palavra à acusação pelo tempo de 5 minutos para a réplica. Boa noite a todos. Eu reitero os cumprimentos realizados pelas minhas colegas. Eu confesso que eu fui pega de surpresa e também
fiquei um pouco chateada com as ofensas realizadas pelas defesas. O Ministério Público reconhece o belíssimo trabalho realizado pela defesa, que busca a absolvição dos seus clientes. Contudo, senhores jurados, não podem esquecer que este Conselho de Sentença hoje está aqui reunido para fazer a justiça. Este é o momento de fazer a justiça. Então, reiterando os termos da denúncia, o Ministério Público requer a condenação dos réus Carlos Hartmann e José Ramos. Com relação a Catarina Falsi, pede absolvição, porque a ausência de provas também é uma forma de fazer justiça. Só que o Ministério Público ressalva que se o Ramos respondeu a Catarina que o recibo de compra do açougue era falso, é porque provavelmente foi questionado por essa sobre a veracidade do recibo. E se a Catarina fez esse questionamento, é sinal de que desconfiava de algo. Também ressalvo que o Ramos referiu que é solteiro. A Catarina também referiu que é solteira, mas há nos autos a informação de que ambos são companheiros. O José Ramos referiu neste ato solene que não colocou a cabeça no poço para verificar algo, mas referiu que ele é profundo. Ambos tiveram relação de negócio, sim. Não é a promotoria que alega, é a perícia. São os peritos que alegam que a assinatura no recibo de compra é falso. E os peritos não são pessoas como as testemunhas que aqui prestaram o depoimento. Eles possuem conhecimento de grafotécnica. E diante da alegação de ausência de provas, e os corpos encontrados são o quê? Aliás, os retalhos de corpos encontrados no poço. A relação de negócios não foi breve. A prova dos corpos encontrados está baseada no exame de corpo de exumação, também feito por peritos capazes de assim confirmar. Com relação a... 2 minutos, doutora. Com relação à utilização de brincos, foi referido que era comum naquela época a utilização de brincos. Mas os peritos constataram que o corpo encontrado tinha um defeito no nariz. Era comum a utilização desses brincos Foi encontrado um corpo com um brinco na orelha. Os peritos assim confirmaram. E esse corpo, na estrutura óssea, foi constatado que possuía uma elevação no nariz. A vítima não estava viajando, pois se estivesse, teria levado muitos dos seus pertences, inclusive um relógio de alto valor que foi encontrado na casa do José Ramos. Assim, o Ministério Público reitera, pede a condenação do José Ramos e do Carlos Hartmann e pede a absolvição da Catarina, diante da ausência de provas. Senhores, peço licença para pedir que, neste momento, os senhores olhem com calma, reflitam a respeito de tudo que foi exposto aqui no plenário do júri, pois este é o momento de alertá-los de que, no dia do crime, os réus, eles não tinham o semblante que hoje eles têm, que eles apresentam. Eles não choraram como choraram as vítimas, eles não gritaram pela vida. Os réus deixaram pai sem filho e filho sem pai. Por isso, devo-lhes adverti-los, desde já, que as consequências dos atos criminosos perpetrados pelos réus ultrapassam os prejuízos causados aos próprios familiares da vítima, posto que a sociedade é vítima de tamanha crueldade. Não tenho mais o que dizer. Peço que reflitam.
Querem os defensores usar a faculdade da tréplica? A defesa de... Pelo tempo de 5 minutos, então, a defesa de José Ramos. Inicio renovando os votos, as saudações com meus colegas. Reafirmo, José Ramos deve ser absolvido, pois não houve provas de materialidade do fato, pois o MP acusa José Ramos sem ter provas suficientes para condená-lo. Conforme falou o Ministério Público agora, a justiça será feita não condenando José Ramos, pois não tem provas suficientes que ele cometeu o crime. Outra coisa, que provas que o Ministério Público diz que a vítima não estava viajando. Não tem. Ou seja, o Ministério Público não tem provas e acusa sem ter provas. Esse é a grande discussão. Assim. Caros jurados, no que se refere às provas que o Ministério Público alegou, a gente sustenta que o recibo, que existe uma relação comercial entre o acusado José Ramos e o Sr. Klaus. Porém, essa relação era apenas e estritamente comercial, tanto que foi comprovado através de um recibo, que mesmo que o MP alegue que era falso, a perícia foi bem clara ao dizer que era... que a perícia diz que parecia ser falsificado. No entanto, não afirma que se tratava de uma falsificação. Ou seja, e ainda, em complementação, a sócia, o Sr. Klauser, reconhece a assinatura. No que tange ao paradeiro do Sr. Klauser, a gente alega que ele está viajando, conforme também foi comprovado pela testemunha. No mais, não há elementos suficientes que demonstrem a ligação do acusado com o fato delituoso. Portanto, jurados, peço a absolvição de José Ramos com base no princípio do indúbio pro réu, pois na dúvida se absolve o réu. Nada. Defesa do Carlos Ratman. Quer usar a faculdade da técnica? Pelo tempo de 5 minutos. Boa noite a todos. Primeiramente aqui eu gostaria de reiterar os cumprimentos dos meus nobres colegas, professores. E de início gostaria de salientar que é um prazer estar hoje aqui neste júri, mas que muito fiquei surpreso diante da fraca conjuntura probatória apresentada pelo Ministério Público, que eu realmente não esperava que o réu Carlos Ratman fosse pronunciado a este tribunal. Neste mesmo compasso, eu gostaria de cumprimentar as nobres promotoras de justiça, pois pela atuação delas até aqui, pois, em minha opinião, estas tiraram leite de pedra diante de toda a conjuntura probatória que tem nos autos, a qual não dá indício algum da participação do réu Carlos no delito contido na peça exordial. O Ministério Público funda sua acusação em face do réu Carlos sem a mínima conjuntura probatória possível. As testemunhas aqui foram esclarecedoras no sentido de verificar que Carlos não teve participação no delito. O Ministério Público, embora amparado com todo o aparelho estatal, não conseguiu aqui elencar uma prova sequer contundente da participação do réu Carlos, trazendo apenas uma versão baseada em uma versão fantasiosa, aonde que não traz certeza alguma da participação do réu Carlos. Então, senhores jurados, vocês estão aqui para julgar na certeza, e a certeza contida aqui é uma só, que o réu Carlos é inocente. Deste modo, eu vou encerrando a minha participação e pedindo para vocês que julguem com a mais livre e íntima convicção.
tendo a certeza e a coerência que a melhor decisão hoje aqui a ser tomada é o pedido de absolvição em face do réu Carlos Hatman. Nobres jurados, não podemos buscar uma justiça a qualquer custo, um bode expiatório, sob pena de acabarmos fazendo uma enorme injustiça. Mais vale 100 culpados soltos do que um inocente preso. Essa é a casa da justiça. Então, que façamos justiça. E por tudo que já foi mencionado aqui neste júri hoje, observo que a justiça hoje é uma só: a absolvição do réu Carlos. Julgadores, ainda um ponto relevante que já foi mencionado pelos meus colegas defensores: o princípio do indúbio pro réu, que é norteador do júri e do processo penal. Informo que, se ainda houver alguma dúvida acerca dos fatos que foram narrados nesta denúncia sobre o réu Carlos, peço que absolvam o réu Carlos de todos os fatos, de todas as acusações que lhe foram endereçadas. Tenho certeza que no dia de hoje, neste júri, será trilhado o caminho da justiça, com a consequente absolvição do réu Carlos. Encerro minhas palavras. Muito obrigada. Defensores de Catarina Palce, querem usar a faculdade da tréplica? Tenho tempo de 5 minutos para usar a faculdade da tréplica. Boa noite a todos. Reintegro aqui os cumprimentos dos nossos colegas de defesa, inicialmente feitos por eles. E aos senhores jurados, cabe destacar a importância dos senhores nesta noite aqui presentes, que deixaram muitas vezes os seus afazeres para vir aqui exercer nada mais do que um ato de cidadania. Não há mais muito o que falar, pois o MP pediu a absolvição de nossa assistida, a senhora Catarina Palce. Enquanto defensora da acusada, também função prevista constitucionalmente, nos cabe defender afinco os interesses dela. Senhores jurados, como pode ser possível senhora Catarina auxiliar ou assistir a algum fato por simplesmente ser casada com um dos acusados? Não há como provar isso. A ré, que está aqui sendo acusada por um crime que não cometeu, não estava na presença dos fatos. Então, nada mais tem a que não pedir a absolvição de nossa assistida, da senhora Catarina Palce. Vou passar agora a falar para o meu colega, o senhor Dr. Matheus. Estendo as minhas saudações e de minhas nobres colegas de defesa. Portanto, senhores jurados, aqui nessa data, nós da defesa vamos provar a todos os senhores que o crime que vem sendo imputado à senhorita Catarina não encontra respaldo na legislação penal. Por sequer não existir nenhuma participação de Catarina no fato. Olhem para ela, senhores jurados. Será que o único crime é a sua beleza? Catarina não estava presente no fato. Não auxiliou e nem assistiu nenhum crime. O respeitoso Ministério Público foi omisso e equivocado a apresentar a denúncia. Em nenhum momento nossa cliente foi citada na ocorrência dos fatos. Onde estão as provas, senhores jurados? Onde estão as provas? O artigo 386 do nosso Código de Processo Penal está bem claro em seu inciso 5º, que diz:
não existindo provas de ter o acusado concorrido com a infração penal, absolve-se o réu. Está claro? Pois não existem provas suficientes, senhores jurados, para a sua condenação. Por isso, senhores jurados, mesmo assim, se estiver alguma dúvida quanto à participação de Catarina, lhes digo, quando existirem dúvidas na materialidade ou na autoria da infração penal, absolve-se o réu, pelo princípio do indúbio pro réu. Ou seja, senhores jurados, na dúvida, absolve-se o réu. Isso porque a garantia da liberdade... Um minuto, doutor. ...deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Venho aqui, senhores jurados, pedir nada mais do que justo, a não ser a absolvição do acusado. Não estou aqui, senhores jurados, para responsabilizá-los sobre o futuro desses acusados. Estou aqui lutando para provar e clarear seus brilhantes pensamentos e esclarecer que Catarina é inocente. Que Deus abençoe suas escolhas. Nada mais a declarar. Tem os defensores algum requerimento a fazer? Os membros da acusação têm algum requerimento a fazer? Estão os senhores jurados habilitados a julgar ou precisam de mais esclarecimentos? Pois não. Não mais. Só gostaria de saber que o ofício de açougueiros foi na época que ele era militar. Senhor José Ramos, o seu ofício de açougueiro, o senhor aprendeu no período... Não. Enquanto explico os quesitos, as oficiais de justiça vão entregando as cédulas, sim e não, para os jurados. Peço que os membros da polícia retirem os réus e os recolham a um lugar onde não possam ver a votação. Os quesitos estão previstos no artigo 483 do Código de Processo Penal. Os quesitos são formulados na seguinte ordem, indagando sobre a materialidade do fato, a autoria ou participação, se o acusado deve ser absolvido, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa e se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. As oficiais de justiça passarão para os jurados as cédulas com voto sim e não para cada um. A oficial de justiça Gabriela recolherá os votos válidos e a oficial de justiça Tairine recolherá os outros votos que sobrarem. As teses da acusação e as defensivas já são conhecidas, então passa-se a leitura dos quesitos. Quesitos do réu José Ramos. Na noite de 2 de setembro de 1863, na Rua do Conde, na cidade de Porto Alegre,
O corpo de Carlos Gottlieb Klausner foi encontrado esquartejado no posto da residência dos réus. Pode prosseguir os votos. Por 7 votos a 0, é reconhecida a materialidade do fato. O réu José Ramos, mediante golpes de machado e facão, matou a vítima Carlos Gottlieb Klausner enquanto este dormia. A oficiala Gabriela passará recolhendo os votos válidos e a oficiala Tairine os votos que sobraram. Por 7 votos a 0, é reconhecida a autoria do fato por José Ramos. O júri absolve o réu José Ramos. A oficiala Gabriela passará recolhendo os votos válidos e a oficiala Tairine os votos que sobraram. Por 7 votos a 0, o júri condena o réu José Ramos. O réu José Ramos cometeu o delito mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, agindo de inopino enquanto esta dormia sem que pudesse reagir.
A oficiala de justiça Gabriela passará a urna contendo os votos válidos e a oficiala de justiça passará recolhendo o restante dos votos.